Bom, meninos, estamos nós de volta, né? E agora para a gente trabalhar mais um capítulo, o capítulo 2 aqui na página 6 aqui para mim, né, da minha apostila aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre as infecções parasitárias e a transmissão através dos agentes infecciosos. Lembra do conceito? É o agente que causa a doença, né? E a gente vai começar um pouquinho falando sobre essa cadeia de transmissão, né? Então, para que ocorram essas infecções, é fundamental que hajam elementos básicos. Que elementos são esses? Resumidamente, a gente vai passando assim. É necessário que haja o hospedeiro, é necessário que haja um parasita e é necessário que haja o meio ambiente, certo? Então, a gente tem que ter essa tríade, ó. Hospedeiro, agente infeccioso e meio ambiente, que nesse caso aqui ele está trazendo como um parasita, certo? Quem geralmente é o hospedeiro? O hospedeiro, na maioria das vezes, é o próprio homem. Quem geralmente é o agente infeccioso? Ou um parasita, um vírus, uma bactéria, né? E o meio ambiente que sempre está influenciando nisso, certo? Então, para cada infecção parasitária, existe uma cadeia de transmissão própria. Então, ele traz um exemplo aqui. O Ascaris lumbricoides, mais uma vez, é a lombriga, né? Tem como seu hospedeiro o homem, ou seja, ele vem, então o parasita, que é o Ascaris, ataca o homem, né? Atinge o homem, só que ele precisa se adaptar, passar pelo meio ambiente em condições de ideal de temperatura, umidade e oxigênio. Ou seja, por isso que o meio ambiente está aqui. O que a gente está querendo dizer com isso? Para que o parasita, o Ascaris, atinja o hospedeiro que é o homem, é necessário que o meio ambiente contribua. Por quê? É necessário que os ovos, né, que são liberados, eles estejam em condições ideais de temperatura. Que temperatura? Mais quente, em torno de 30 graus, por exemplo, né? Umidade, né? Quanto maior a umidade, melhor é. E quantidade suficiente de oxigênio. Então, quanto mais o meio contribuir, mais ascaris, né? Terá, mais ovos terá, né? Então, mais o homem pode ser afetado, entendem? Então, por isso que a gente fala nessa cadeia. Tem que ter um agente que vai causar a doença, vai causar a doença em alguém, que nesse caso, na maioria das vezes, é o homem, e o meio ambiente precisa estar sempre influenciando. Vou lembrar da dengue, é um vírus, né? O vírus da dengue que afeta o homem, no entanto, o meio ambiente contribui expressamente. Tem que ter água parada, né? Então, para que esse mosquito se prolifere, certo? Qual que é a importância dessa cadeia aqui, né? Então, a importância é justamente isso daqui, pessoal, ó. Importância está na possibilidade de agir, muitas vezes com medidas simples, interrompendo um dos ciclos, um dos elos da cadeia, impedindo que ele dissemine e multiplique. Então, a dengue é o melhor exemplo que a gente tem. A partir do momento que, por exemplo, a gente sabe que a água parada pode fazer com que a larva se desenvolva, né, e gere o mosquito, a partir do momento que eu consigo entender sobre esse processo e o meio ambiente ele está influenciando agora de uma maneira benéfica para o homem, isso aqui não acontece. Esse ciclo ele é interrompido. Compreendem? Então, o hospedeiro, como a gente falou, esse hospedeiro pode ser tanto o homem quanto um animal. Sempre alguém que vai estar exposto, né? Certo? Esse homem e animal, né? Eles se comportarão como um portador. Lembra disso? Portar a doença, ter a doença. Só que essa doença ela pode trazer sintomas ou não, né? Então, como sempre, até o próprio COVID, que a gente está falando aí em alta, né? O paciente pode ser um portador da COVID-19, certo? No entanto, ele pode muitas vezes não ter sintomatologia nenhuma, né? Assim que funciona. Então, ele pode ser sintomático ou assintomático, né? O hospedeiro ele pode ser chamado de intermediário, como a gente viu lá em cima, ou definitivo, dependendo também, né, da forma de reprodução, certo? Né? Ou também dependendo da sobrevivência, né? Como eu dei o exemplo para vocês lá em cima da tênia, tá? Lembra que eu falei? A tênia tem o hospedeiro definitivo o homem e o intermediário o porco. O agente infeccioso que nós falamos é aquele que é capaz de multiplicar e causar doença, certo? Desenvolver e multiplicar causando a doença, né? Isso é um agente infeccioso. Quem são esses agentes infecciosos? Falamos também lá atrás. Bactérias, protozoários, fungos, ácaros, vírus, tudo isso causa doença. Então, tudo isso é agente infeccioso, né?
Na maioria das vezes, são tão pequenos que são somente microscópicos, mas nem sempre. Vamos pegar o exemplo dos protozoários, né, que podem ser vistos a olho nu, como, por exemplo, o próprio Ascaris, né, que é a lombriga. A lombriga, ela parece um macarrão espaguete. Então, se você imagina um macarrão espaguete cozido, a lombriga é assim. E a tênia parece um macarrão talharim, né? Então, cozido também. Então, você cozinha o talharim, você tá vendo ele ali, a tênia é bem semelhante àquilo. Não sei se é uma comparação muito boa, mas é assim, né? Bom, aí aqui a gente vem falando também alguns eumintos. Quando a gente fala, pessoal, em protozoários, né? Então a gente tem, dentro de parasitas, perdão, nós temos duas classificações de parasitas. Vou colocar aqui para vocês. Os parasitas, eles podem ser classificados em eumintos e protozoários, né? Conforme várias diferenças, certo? Então, por isso, a gente vai falar disso mais específico lá na parte de protozoários. Aqui só a introdução. Então, tá assim, ó. Existem, porém, os eumintos. Quem são os eumintos? Um grupo de parasitas, só para vocês entenderem, né? E alguns artrópodes, né, como aranhas, né, que são parasitas maiores e facilmente vistos sem a ajuda do microscópio. Como eu falei para vocês, a tênia. A tênia é um euminto. Então, a tênia a gente vê sem ver a olho nu, certo? Tá ela aqui, né? Que pode atingir metros, só 4 a 10 metros de comprimento. Muito grande, né? Além disso, a gente ainda classifica os parasitas como endo ou ectoparasita. Muito fácil, né, da gente entender isso. Endo, tudo que é endo é dentro. Então, são parasitas que vivem dentro do organismo, do hospedeiro. Tudo que é ecto é fora. Então, são parasitas que vivem fora do hospedeiro. Então, tá aqui. Endoparasitas são aqueles que penetram no corpo do hospedeiro e ali vive. Então, vive dentro do organismo. Já o ectoparasitas são aqueles que não penetram, vivem fora, como por exemplo os próprios carrapatos, pulgas, piolhos, ok? Qual é a dinâmica das infecções parasitárias e das doenças transmissíveis? Bom, a gente sabe que as doenças elas podem ser transmitidas de diversas maneiras, né? Uma das principais transmissões é a transmissão direta, então aquela transmissão de pessoa para pessoa. Vou mais uma vez falar do exemplo da Covid, que tem essa transmissão direta através da conversa, né? Então, por que a gente tem que usar a máscara? Porque essas gotículas, ou olha no outro nome, né? Os perdigotos, que é o que a gente fala, que são essas gotículas que saem quando a gente fala, né? Podem, se eu não estiver usando máscara, podem entrar em contato com a outra pessoa e contaminar, né? E transmitir. Então, por isso é chamada transmissão direta, certo? De pessoa a pessoa, né? Então, é transmissão causada pelo agente infeccioso, sendo vírus, bactéria ou o que for, que sai do corpo de um hospedeiro parasitado, seja um homem ou animal, e passam para o outro. Nesse último caso, denomina-se autoinfecção, ou seja, quando a gente fala do animal, né? Tá? Para o homem, né? Autoinfecção. Perdão, para si mesmo, né? De um para o outro. Na transmissão fecal-oral, que é um outro tipo de transmissão, né? É aquele modelo que, por exemplo, né, o que está dizendo aqui, por exemplo, você vai ao banheiro, né, e faz o número 2, por exemplo, dá a descarga bonitinho, mas sai e vai fazer a sua comida, né, ou seja, sem higienizar as mãos, né, e aí aquela mão que está suja, você leva à boca. Isso é um tipo de transmissão fecal-oral, certo? Por isso que está aqui para vocês, ó, quando não se tem bons hábitos de higiene, infecta-se ao levar as mãos à boca. Essa transmissão também é bem comum, né? Certo? Outro ponto aqui, né, que ele até traz pra gente, né, que sobre a transmissão aqui de pessoa a pessoa, como eu falei para vocês, é uma das principais, que tem crescido, né, principalmente agora mesmo na época da Covid, nos ônibus, né, então, cheios demais, então, muito facilmente transmitido, certo? Outro fator que é importante a gente lembrar é isso, mudança de hábitos e costumes. Então, não é o que a gente está vivendo hoje, pessoal, de evitar abraçar, evitar beijar, evitar de pegar na mão do outro, né? É o que a gente está passando hoje em dia, tá? Então, tudo isso é um fator importante para evitar a transmissão de pessoa a pessoa, mudança de hábitos, né?
higienizar as mãos constantemente com água e sabão ou com álcool 70, tudo isso conta. Outro ponto importante, outro tipo importante de transmissão é a transmissão indireta, tá? Com a presença dos chamados hospedeiros intermediários, ou que a gente chama também de um vetor, né? Então, tá aqui. Quando eu tenho um agente infeccioso, por exemplo, um vírus ou um parasita, que passa por outro hospedeiro antes de alcançar um novo definitivo. O meu modelo melhor para a gente lembrar é isso aqui mesmo, ó, a tênia, né? Eu preciso ingerir a carne, não é isso? A carne do boi ou a carne do porco, carne que esteja crua ou mal cozida, que contenha as larvas da tênia, e que a partir do momento que eu ingerir essa carne crua ou mal cozida que tem a tênia, eu vou adquirir a teníase, não é isso? Ou seja, eu não estou passando de pessoa para pessoa. Eu precisei ter um hospedeiro. Quem é esse hospedeiro? Ou o porco ou o boi. Precisei ter comido a carne do porco ou do boi para ter a doença, certo? Por isso é uma transmissão do tipo indireta e não direta, de pessoa a pessoa. Outro exemplo é a transmissão indireta com a presença agora do meio ambiente, né? Influenciando, como a gente fala, sempre o meio influencia. Então, os agentes infecciosos podem sair dos seus hospedeiros e permanecer por algum tempo no ambiente, contaminando o ar, a água, o solo, alimentos ou objetos. Essa palavra aqui para vocês é nova, ó. Sempre a gente falar em objetos, principalmente os pessoais, a gente vai chamar isso de fômite, tá? Então, por exemplo, toalha de banho, aparelho de, como chama? Lâmina, né, de barbear, né, de prestobarba, é um fômite, tá? Esses objetos que podem contaminar, tá bom? Um novo hospedeiro. Aí aqui até traz um exemplo aqui pra gente. Vamos pegá-lo aqui, ó. Nesse caso, os parasitas que vivem na terra, por exemplo, os egeu-eumintos, tá? Porque gel é terra, né? E euminto é um grupo de parasita. Precisam passar pelo solo para evoluir e adquirir capacidade de se infectar. Então, olha o solo influenciando diretamente na transmissão. Se eles não viverem no solo, se eles não estiverem presentes no solo, eles não conseguem causar doenças, né? Ou seja, o solo ali para eles é um ambiente propício, tá? Então, essa é a diferença entre direta e indireta. Direta de pessoa a pessoa, indireta eu preciso de alguém para ter transmissão. Esse alguém pode ser o ambiente, ou esse alguém pode ser um hospedeiro, um vetor, como lembra do porco ou do boi. Tudo bem? Aqui ele só traz vários exemplos, tá? Se a gente tiver entendido, fica bem tranquilo, bom? Bom, outro tipo de transmissão que a gente tem é a transmissão vertical e horizontal. Bem tranquilo da gente entender isso. Por exemplo, a transmissão vertical, a gente vai sempre lembrar mãe-filho, tá? Então, é aquela transmissão passada de mãe para o filho. Então, a gestante, né? A gente sabe que a gestante pode passar, por exemplo, o vírus da rubéola para o filho, o parasita, né? O toxoplasma, ou seja, a toxoplasmose para o filho. Então, isso é o tipo de transmissão vertical. Então, ocorre diretamente dos pais para os seus descendentes, né? Que são os filhos, através da placenta, do esperma, do óvulo, certo? Isso é transmissão mãe-filho, vertical. Tudo bem até aqui, né? Todas as demais formas de transmissão são horizontais. Então, todas as formas que ocorrerem posteriormente é horizontal. Então, olha só. Aqui, deixa eu tentar aumentar a imagem. Não estou conseguindo aqui mexer nela aqui um pouquinho, ver se não vai embaçar. Então, olha só. Transmissão horizontal, né? O indivíduo infectado que através do ar, da água ou do alimento passa para o outro. Isso é transmissão horizontal, né? Agora, uma transmissão vertical, né? Então, o indivíduo infectado que passou através do contato do leite, do óvulo, né? Para as outras gerações. Isso é transmissão vertical, tá? Bem tranquilo, né? Vamos lá. Principais portas de entrada ou vias de penetração dos agentes infecciosos. Existem duas principais formas de penetração ou portas de entrada, tá? Que é a penetração passiva e a penetração ativa, que a gente vai ver que é tranquilo também de ser entendida, de ser compreendida.
Bom, a penetração passiva, olha só, é aquela que acontece por penetração de formas evolutivas de parasitas, como ovos de enteróbios, cistos, né, agentes infecciosos, né? Como se dá essa penetração passiva? Vou dar um exemplo que fica melhor. Sabe quando nós falamos que é necessário comer a carne do porco ou do boi, né, para poder ter a tênia, né, a teníase, né? Isso é uma forma de transmissão passiva. Então, um exemplo que a gente tem aqui, né, constando, olha só, forma de penetração passiva é a ingestão de alimentos com bactérias e suas toxinas. Falei para vocês, né, da ingestão de alimentos com parasita, não foi? Agora aqui. É a mesma coisa. Então, se, por exemplo, você ingere. Um exemplo legal. Você ingere, sabe, extrato de tomate? Extrato de tomate, quando ele fica muito tempo na geladeira parado, na geladeira, não no congelador, ele começa a fungar, já viu? Ele começa a ficar branco, né? Aquele extrato a gente não pode comer, tirar a parte de cima e comer por baixo, aquilo não pode, tá? Porque ele, se ele tá ali na parte de cima, lá embaixo ele já tá todo penetrado. Eu gosto de brincar que é a mesma coisa se a gente fosse comparar com a vida, né? O crescimento, né? Então, todo mundo, a maioria, né, das pessoas começam ali por baixo. Então, começam por baixo para depois subir, né? E é a mesma coisa que acontece com os fungos. Então, a partir do momento que você ingere esse extrato de tomate que está contaminado com fungo, você está ingerindo uma toxina, né? E isso é um tipo de transmissão, penetração passiva, tá? Diferente da penetração ativa, né? Então, penetram ativamente, como o próprio nome já diz, seja através da pele, seja através da mucosa. Então, vamos colocar aqui um exemplo desse que ele traz, ancilostomídio. Ancilostomídio é um tipo de parasita, tá? É um tipo de euminto, né? Que ele precisa penetrar, ele tem dentes, só para vocês entenderem. Ele tem dentes. Então, ele consegue penetrar na pele do paciente, principalmente a área baixa do corpo, né? Pés e pernas. E com os dentinhos, ele consegue adentrar. Então, isso é uma penetração ativa. Estão me entendendo, né? E aí, aqui ele traz as principais portas de entrada ou via de penetração são a boca, que pode ser penetrada ativamente através dela, né? Junto com o alimento, com a água, ou o nariz, né? Que é a via respiratória. Olha a COVID. A Covid é o exemplo de transmissão ativa, não é? Através do nariz, né? Ou das gotículas de saliva, pele e mucosas, tá? Então, podem penetrar a própria pele, como esse exemplo que eu dei agora, do parasita que tem dente, ou a mucosa do hospedeiro, né? E vale a gente lembrar, pessoal, principalmente isso aqui, ó. Quando a gente fala de uma pele íntegra, que não esteja machucada nem nada, é mais difícil que ele entre, né? Obviamente, tá? Mas pode. Então, as principais portas de entrada são as vias digestivas, via respiratória e via transcutânea, tá? Transcutânea, quando eu falo pele, respiratória, nariz e boca, digestiva, só boca, certo? Olha, aqui tem um exemplo legal também, ó, que quando a gente traz, por exemplo, a famosa barriga d'água, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Para que o parasita, ele cause a barriga d'água no homem, né? O homem precisa estar tomando banho nos lagos, em rios, né? Ou lagos que estejam contaminados com as fezes, né? E aí, então, ele adentra ali, através da pele, é um caramujo, né? Que adentra através da pele e causa a doença no homem. Então, para vocês entenderem as diferenças entre um e outro. Tudo bem até aqui? Ele traz até uma outra doença, aqui no caso das micoses, né? Olha lá, muitas vezes o agente infeccioso não chega a penetrar, mas instala-se na própria pele, que é o exemplo que a gente falou das micoses que são causadas por fungo, né? Causando a frieira, pé de atleta, sapinho. Tudo isso são doenças causadas por fungos que penetram ali muito facilmente na pele. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender? Bom, vamos lá. Aqui ele vem trazendo vários exemplos, né? Escabiose, como a sarna também, né? A bicheira, né? Como a gente conhece que a larva de mosca é chamada bicheira, né? Por muitos aí, tá? Que é o berne, né? O nome correto é míase ou berne, tá? E uma outra forma aqui que ele traz é através da vagina ou uretra, que é a chamada via urogenital, que também a gente pode ter, né? Como, por exemplo, a própria AIDS, né? Que é uma doença
causada, transmitida aí pela relação sexual, né? A gente fala que ela é uma IST, tá? A gente não fala mais DST. Infecção sexualmente transmissível, porque nem toda infecção se transforma em doença. A herpes, que também pode ser transmitida de forma sexual, né? Então, através da vagina ou da uretra. Certo? Agora falamos da porta de entrada, vamos falar da porta de saída, né? Tudo que entra tem que sair, não é isso? Então, as portas de saída ou as vias de eliminação, quais são elas? Então, pode sair através do ânus ou da boca, que a gente chama de uma via digestiva, falamos isso lá atrás, né? Então, a gente tem micro-organismos, né, sendo eliminados pela boca ou pelo ânus mesmo, né? Então, de forma sexual, como falamos. A herpes é que é eliminado de forma sexual, da mesma maneira que pode contrair, pode passar, né, transmitir. Vou grifar o exemplo dela. Outro exemplo de porta de saída é a via respiratória, então nariz e boca. Da mesma maneira que quem não tem Covid pode adquirir pelo nariz ou pela boca, quem tem Covid pode passar pelo nariz ou pela boca. Então, é uma porta de saída, certo? A mesma de entrada é a mesma de saída. Aqui ele não traz a Covid, né? Porque é bem recente isso, mas, por exemplo, a catapora, né? Que é uma doença que é transmitida através dessas gotículas. Pele e mucosas, então a via transcutânea, a pele descama, né? Sua através da pele, não é isso? Nós vimos até falando mais uma vez a Covid. O suor, né, pessoal? O suor também é meio, né, um tanto quanto perigoso ali, né? Não é tão interessante, né, que seja liberado, porque tem um risco, né, de um jeito ou de outro, tá? Então, através da pele, a gente tem saídas dos vírus, das bactérias, não é isso? Então, o paciente pode adquirir uma patologia por conta disso, né? Então, são as mesmas vias, tá? Pele e mucosa, né? O leite, outro exemplo, o leite. O leite que é produzido por uma glândula, né, na pele, né? Que pode também eliminar, né, agentes micro-organismos, agentes infecciosos e passar, obviamente, isso para a criança, tá? Então, tudo isso, todas essas são vias de infecção, né, que são portas de saída, tá bom? E além que não tá aqui, a vaginal uretral, né, que é também uma outra via que pode, como a gente falou, tanto transmitir, né? Então, pode ser uma porta de saída quanto uma porta de entrada, certo? Aqui, esse pedaço fala um ponto interessante. Vou ler esse pedacinho para a gente entender. Em muitos casos, após a penetração do agente infeccioso, há um período de incubação que vai desde a penetração do micro-organismo até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Ou seja, pessoal, é uma fase silenciosa. Essa fase silenciosa, então, a gente vai chamar de período de latência ou período de incubação, ou vocês podem ouvir também o termo janela imunológica, tá? Então, toda doença tem o seu período de incubação ou latência. É aquele período que ela fica ali escondidinha, sem produzir sintoma, sinal nenhum. Às vezes vocês podem estar aí pensando se existe diferença também entre sinal e sintoma. Existe. Sinal é tudo aquilo que eu vejo. Então, se, por exemplo, estou vendo uma vermelhidão, isso é um sinal. Sintoma é tudo aquilo que eu sinto, né? Então, a febre, eu não vejo a febre, eu sinto a febre, certo? Então, essa é a diferença entre sinal e sintoma. No período de latência ou incubação, o paciente não tem sinal ou nem um sintoma, tá? Então, como exemplo, mais uma vez a COVID. Tem o seu período de incubação, 7 a no máximo 14 dias, variando de hospedeiro, né? Varia de pessoa para pessoa. Então, toda doença tem esse período. Depois que passou esse período, é que começam os sintomas. Que sintomas podem ser esses? Prurido. O que é prurido? Coceira, né? Como um verme, que é o oxiurus, que causa muita coceira no bumbum, prurido anal, né? Feridas é um outro tipo de sinal, né? Manchas, edemas, que é um inchaço, vesículas, que são bolhas, nódulos, lesões papulosas, tudo isso são considerados sinais ou sintomas que podem existir em vários tipos de doença, depende de qual doença for, obviamente, né? E aqui a gente vem trazendo, então, os principais sinais e sintomas gerais.
Mais uma vez eu volto a frisar, depende muito da doença. Esses sinais e sintomas não são os mesmos para cada doença, obviamente. Mas então a gente pode citar, né, a febre, né, quando o paciente tem, desculpa, quando o paciente tem sarampo ou meningite, ele tem febre. Né? A tuberculose, muito comum, a tosse, né? E dentre vários outros. Quando a gente, por exemplo, come algo que não caiu muito bem, né? A gente passa a ter diarreia. Isso é um sinal, certo? Então, aqui são sinais e sintomas gerais, tudo bem? Dentro dessas doenças que a gente falou. Bom, espero que vocês tenham entendido com relação a essas portas de entrada, portas de saída, o período de incubação. Acho que por enquanto estamos bem tranquilos, né? Espero que estejam gostando e entendendo sobre a microbiologia, tá? Desculpa né, porque a gente tá dentro de estar em casa, então, assim, os barulhos, né, como, por exemplo, a minha cachorrinha aqui, ela tá sempre, né, latindo, querendo conversar, né, com vocês. Brincadeiras à parte, desculpa. Espero que vocês tenham entendido, tá? Muito obrigada e até a próxima.